Bom, pessoal, vamos relaxando, vamos nos conectando com os nossos amigos espirituais que estão junto com a gente, com os mentores da nossa aula que nos acompanham em todas elas, que sustentam essa energia, que nos dão, né, toda essa serenidade para que a gente possa assimilar todas as palavras ditas e todas as sensações dos livros e de tudo que é dito na nossa aula, para que possamos cada vez mais entender o caminho do bem, para que possamos mais entender os nossos caminhos e sempre agradecendo ao alto pela disponibilidade, né, que ele nos coloca para que possamos todos estar, né, realmente disponíveis para receber todos os ensinamentos que as aulas podem nos proporcionar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então vamos lá, pessoal, seguindo os... Oi, Francisco. Francisco entrou. Tudo bem? Tudo bem, estava numa audiência, agora. não consegui escapar de uma audiência ali que eu estava ali, que eu era testemunha. Mas tô aí. Então... Tá. Fizemos a abertura, tá? E aí agora a Flavia ia começar, quer fazer algum comentário? Tá. Esse capítulo, eu já dei uma olhada nele de tarde, ele vai ser exatamente aquela sequência do que a gente falou semana passada, aquele tribunalzinho que tem lá em cima, né? Lá em cima ou lá embaixo também. E isso aí a gente tem que se ater agora bastante, que a gente vai comentar só sobre isso, e aí que tiverem dúvida, olha, essa é a parte mais importante para um espírita do outro lado, que a gente tem que aproveitar isso. Está subliminar aí, tem aí as mensagens, o Bittencourt Sampaio entra, vai dizer para ele a mensagem. Bittencourt Sampaio é um espírito elevadíssimo, é superior a um Bezerra de Menezes, tá? Então tem os méritos aí do irmão Jacob e tem também a reflexão dele, que essa a gente tem que trazer para nós, porque depois a gente vai comentar aí, eu acho que cada um, se tiver dúvida, vamos tocar isso aí, só em cima desse assunto. Tá bom? Pode tocar aí. Então, tá, vamos lá, pessoal. Começando, então, o capítulo 16 do livro Voltei, a palavra do companheiro. Por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever a grandeza das demonstrações da alma eterna, aos ouvidos do homem que se demora no mundo, jamais encontrarão recursos com que expressem a realidade. Submetido a salutares limitações, o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste. A sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe-a qual relâmpago fugaz, tentando aprisioná-la no verbo, no som ou na cor, acessíveis à apreciação humana. Todavia, os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina. Entre o êxtase e o assombro, notei que a estrela se transformava lentamente. Da nebulosa radiante, alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. Cercavam-no vastas auréolas rutilantes. Surpreendido e envergonhado, busquei recuar, mas não consegui. Tentei ajoelhar-me, mas Guilom sustentou-me nos braços. Sem gestos convencionais, sem qualquer atitude que denotasse afetação, saudou a assembleia e encaminhou-se para mim, pronunciando frases que eu não merecia. O julgamento em nós mesmos. Pousando a destra sobre a minha fronte, continuou com nobreza e sinceridade. Jacob, fizeste bem anunciando as próprias faltas neste plenário fraterno. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes, dos planos exteriores.
Mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos. Os surdos voluntários exigem fenômenos ruidosos no terreno da expiação, para que se lhes desenvolva a acústica. E os cegos desse jaz pedem medidas espetaculares nos círculos da dor, a fim de que lhes dilate a visão. Para nós, porém, que aceitamos a graça da revelação divina, semelhantes providências se fazem inúteis. A própria consciência lavra em nós irrevogáveis arestos. Somos o fruto de nossa sementeira. Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre, até a conquista do supremo equilíbrio. Não te prendas, pois, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa. Quem terá passado incólume nos precipícios das paixões humanas, senão o Mestre amado e Senhor nosso? Que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Acalma o coração de discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro. A morte para todos nós, que ainda não atingimos os mais altos padrões da humanidade, é uma pausa bendita na qual é possível abrir-nos à prosperidade nos princípios mais nobres. Entesouraremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados, a fim de conduzirmos depois o seu sublime estandarte entre os companheiros que, ainda presos à carne, dormem nas trevas da discórdia e ilusão. Somos células da humanidade militante, em busca da humanidade redimida. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal, é impraticável a definitiva ascensão de um dia para o outro. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la à custa de trabalho pessoal, no suor e no sacrifício. Descerra o pensamento ao orvalho do bom ânimo. Não te detenhas na aflição vazia. Regressaremos à escola da aplicação na carne distante e, se preciso, amealhar energias novas para as regulações imprescindíveis. Ante as bênçãos do serviço. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos, em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade. Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou generoso. Desdobrar-se-á o serviço, doravante em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. Os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento. Na experiência humana, temos a semeadura. Na vida espiritual que nos é acessível, começa a colheita. O favoritismo não existe para o governo universal. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior, e há outros que se encaminham voluntariamente para o inverno de angústias e trevas, em seguida à perda do corpo. Todos aqueles que, de alguma sorte, estiveram em tua companhia, na fraterna comunhão de interesses espirituais, constituem a legião afetiva, junto da qual seguirás caminho afora, na distribuição de amor, luz e verdade. Nossa ação mental, nas estreitas linhas da existência física, é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte. Sobressaem ao redor de nós multidões necessitadas de iluminação redentora. É imprescindível não desanimar nem estacionar. Conquistaste valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquiriste. E se os negócios materiais terminaram com o atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. Somos a caravana que jamais se dissolve.
mãos entrelaçadas no labor do bem, não repousaremos senão no Mestre, que de perto nos segue a boa vontade. É necessário, Jacob, encontrar a paz dentro de nós mesmos na batalha pela vitória da luz, quanto o Senhor a demonstrou, perseguido e crucificado. Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu, sem as credenciais do reino divino em si mesmos. As esquecidas virtudes da iluminação interior. Compadecendo-se de minhas lágrimas copiosas, ergueu-me o rosto com a destra e, fitando-me bondosamente, continuou: lamentas não possuir, por enquanto, mais amplo desenvolvimento da luz interna. Contudo, qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa a reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Não nos detenhamos para examinar as exiguidades dos nossos recursos. Dilatemo-los, utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. As tropelinhas da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Nossa visão, em tais circunstâncias, jaz concentrada sobre o cume da organização social provisória a que servimos, e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada embora de vantagens respeitáveis. E esperamos o bem-estar e o prazer, a sagacidade e o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso personalismo menos digno, olvidando completamente, às vezes, os dons sagrados do dever humilde e desconhecido. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamo-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Impressionamo-nos com o Salvador, nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada-nos dispor, aborrece-nos obedecer. Buscamos a autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Entendemos-nos perfeitamente cuido e com a leviandade do mundo que nos cerca os sentidos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o Espírito sublime do Cristo, da própria consciência. Sabemos cair depressa, contudo dificilmente nos decidimos a levantar. Adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do Eterno, e quando as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória no bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. É por isso, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminiscências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Todavia, o todo misericordioso jamais nos cerra as portas do serviço de elevação. Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a jornada. Sem as qualidades que nos santifiquem o caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio e iluminem o coração, é impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. A lâmpada pode ser acanhada e pobre. No entanto, se possui material equilibrado e perfeito para sintonizar-se com a sede da força, produzirá luz e beleza e silêncio. Renovemo-nos assim, aprimorando as nossas possibilidades interiores para que nos comuniquemos com o Supremo Doador da vida, através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. Deixa, Jacob,
que rujam tempestades do mundo. Esquece as recordações violentas do passado. Emerge do homem velho e caminha para o alto. Irradiar-se-á então tua luz brilhante e pura. Amemos o trabalho transformador. A vida nada deve aos inúteis. Somos ramos da videira divina, e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das raízes profundas. Sem esse alimento, convertemo-nos em galhos secos e improdutivos. Atravessa, corajoso, essa hora de transição. Reanima-te no Senhor e não desfaleças. Ao fim da reunião, em seguida, como se desejara subtrair-nos a ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referiu-se aos companheiros que lhe compartilham as atividades na esfera em que se encontra, e entabulou particular palestra com Guilom sobre o evangelismo do Brasil e as angústias do mundo moderno. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Abraçaram-me com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave consagrado a Jesus. Em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com Cristo. Reportavam-se os amigos presentes, as multidões de espíritos fanatizados no mal, e aos sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los. Mas, apesar do interesse com que lhes registrava os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compulsão e reconhecimento. Outros cânticos se fizeram ouvir comoventes e formosos. E quando Bittencourt Sampaio e os dele se despediram num deslumbramento de júbilo, senti o princípio de uma revolução interior de profundas consequências em meu futuro. Perdera, momentaneamente, a curiosidade doentia que me orientara até ali. A claridade dos outros acentuara minha obscuridade. Minha inquietação característica centralizara-se. Por que avançar no conhecimento cerebral de almas escuras? Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fora agraciado pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam espírito de atenção e ternura. Mas nos recessos de meu ser jaziam os sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor que eu ambicionava servir. Antes de estendê-los aos outros, tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me no fundo as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Final de capítulo. A gente vê por esse capítulo, né? Todos esses capítulos dessa obra são pequenos, até são bem enxutos, né? Mas o que tem de conteúdo, se a gente fosse esmiuçar cada parágrafo desses, dizendo, tem de ensinamento para cada um de nós, né? Quem se propõe a utilizar da doutrina espírita para crescer como espírito, né? Então a gente vê ali quem era o irmão Jacob, recapitulando assim na questão espiritual. Ele era aquele empresário que se tornou espírita depois de ver a própria filha desencarnada, e ele passa a se dedicar à doutrina, estuda, usa todo o seu intelecto para captar ao máximo as obras até então que ele conhecia, que eram as do Kardec, alguns livros, né, que até então saiu, e pouquíssimos que ele tinha o conhecimento que vinham lá de Pedro Leopoldo, pelo Chico Xavier, que não tinha suas obras ainda publicadas, tinha Cartas de uma Morte, que ele vai conhecer depois, e Parnaso do Além-Túmulo. Mas os livros da doutrina, que vinham do Kardec, se a gente olhar assim, o Kardec sendo o Chico Xavier reencarnado, ele estuda profundamente aquilo ali e passa a se dedicar, de uma forma, um ex-judeu, novo espírita, e ele agrega o conhecimento e intelectualmente procura transmitir
com o máximo de fé até, de sabedoria, de boa vontade, e ele se torna um grande orador. Ele era um grande orador, ele sabia, tinha as obras na ponta da língua, conseguia transmitir nas palestras iniciais do grupos de passe e dos trabalhos também. Era um grande doutrinador de mesa, ou seja, aqueles médium que canaliza todas as passagens, né, e manifestações dos espíritos, e a gente vai ver também aquela passagem que já teve, que ele é cobrado pelos espíritos, ou seja, dá a passagem por um, e o doutrinador, ele não precisa ter a evidência objetiva, ele precisa ter a intuição, e é um trabalho tão bonito da doutrinação, quando tem uma sintonia com a corrente, o doutrinador e os espíritos, que fica quase que assim, bem na mente do doutrinador, as perguntas que têm que ser feitas. E esse tribunalzinho que a gente viu lá do outro lado, ele ocorre muitas vezes nas mesas mediúnicas. Os espíritos que dão passagem, os sofredores, aqueles que dão passagem para alguns médiuns, e são doutrinados ali através da palavra fraterna, que deve ser do doutrinador, do coordenador dos trabalhos, dirigente dos trabalhos, ele se sintoniza com aqueles espíritos e com os dirigentes espirituais, espíritos que coordenam os trabalhos, e intuitivamente... Alô? Oi? Deu uma falha? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Sabe que eu estava até naquela audiência que era para ser às 5 da tarde, me faltou luz lá e faltou aqui depois. Só falta acontecer de novo. E aí eu vi assim, aquela força, terça-feira, né? E eu pensei, pô, era para ser às 5 até às 6, estou liberado. E aí era às 6 horas, estava indo. E como eu era o testemunho, botaram por último. A última testemunha. E o testemunha não assiste os outros depoimentos, então eu não sabia em que pé estava a audiência. E começou a me dar um negócio, eu não vou conseguir, será que eu aviso lá que eu não vou, aviso aqui que não vou, eu desligo tudo e fujo. Mas é isso aí, vencemos, estamos aqui. Aí, então, falando do trabalho que ele exercia lá no centro dele, ele era, então, o orador, o dirigente doutrinador dos trabalhos, e tinha uma sintonia com o irmão Andrade, aquele que aparece ali, era o espírito dirigente dos trabalhos que se comunicava com ele, que ele conheceu ele encarnado muitos anos antes. Veja que coisa bonita. Até é raro isso, não acontece de uma forma tão corriqueira, né? Geralmente o desencarnado vai passar por todo esse processo aí que a gente está vendo dele. E o irmão Jacob, depois de desencarnar, parece assim, teve uma grande tarefa, uma grande obra. Não, ele foi autorizado e passou essa obra, e teve algumas cartas a mais que ele passou pelo Chico Xavier. Ele muito provavelmente esteja ainda hoje encarnado. Ele reencarnou alguns anos depois, e provavelmente esteja ainda encarnado, né? Não se sabe quem é, deve estar no centro, deve ser provavelmente no Brasil, embora seja um europeu, deve estar ligado à doutrina, né? Acho, pela percepção, nunca o Chico Xavier disse sobre ele, só disse que estava em processo de encarnação no próximo luz. O próximo luz são 5 anos, da época que ele disse isso, foi em 1950 e tantos. Na década de 60, deve ter reencarnado no Brasil. Não sabemos onde está, talvez seja um desses que a gente está vendo por aí. Bom, o que vale, assim, naquele comparativo que a gente fez? A nossa vida como espírita, e todas as coisas que acontecem, ele relata. Mas aí relata, e a gente vê assim, ele se refere à luz dos outros e não enxergava os que não tinham luz, ele só queria comparar com ele mesmo. Aí ele acha que tinha sido, no primeiro momento, injustiçado, porque todo esse relato do livro são 2 meses. 2 meses depois que ele desencarnou, ele faz todo esse quase um diário daquilo aí. Parece assim uma condensação de vários fatos, mas ocorreram durante 2 meses depois. Aquela primeira ida dele, que vai para a praia e tudo, aqueles primeiros 3 dias. Né? Aí depois vai indo, foi lá morar num local que estava a filha dele, a Marta, e passa lá quase 30 dias, e depois vai ter a ida dele nesse templo. O que é a ida nesse templo? Ele foi exatamente por um lugar que
todos os espíritos, de uma forma ou de outra, têm que passar para ter consciência de si mesmo. Se não, só tem um remédio: a reencarnação. E é por isso que a grande maioria dos espíritos, não estou dizendo espíritas, os espíritos que desencarnam, eles só encontram o refúgio na reencarnação. Ela pode ser quase que automática, né? Um tempo depois, atraído psiquicamente pela atividade do mundo dos encarnados, pode ser para se refugiar dos tormentos da mente, da consciência. Se atormenta tanto com o processo do outro lado que não consegue elaborar nenhuma ideia e nenhuma consciência de si próprio e são atraídos ao processo da reencarnação. Ou podem fazer seus pactos com a turma umbralina tenebrosa lá de baixo. Esse reexame de consciência, ele pode ser pode ser voluntário, né? A pessoa, o espírito sentir e sabe e é convidado a essa terapia quase que coletiva, ou pode ser impositiva. Vou dar um exemplo de impositiva que a gente tem. Pega lá no livro no Libertação, sabe aquela parte que fala da zoantropia, que é a licantropia, que é aquela senhora que matou o marido, que cometeu os crimes e tal, e ela estava lá amorcegando, estava um tribunalzinho lá embaixo, na cidade estranha, tá? Lá nas trevas, treva mesmo, tá? Não era um abismo, mas é uma treva. E a treva, lá naquele local, e ela estava se fazendo, estava naquela tela, de mencionar algumas situações, se fazendo de vítima, né? E aí começa um desses inquisidores, um desses espíritos que não tem muita paciência, geralmente esses espíritos, isso aí até me lembra muito uma determinada categoria de Exus, tá? O Exu ele não tem muito traquejo. Exu, esse espírito que muitos deles são voltados para o bem, mas não tem o traquejo fraterno. Eles não têm paciência. Seria assim. Tá? Eles são de sentir a coisa e tem que limpar, então vamos limpar tal coisa. Tem que tirar, vamos tirar. Eles não têm aquela coisa fraterna. Tá? O Exu, esse Exu, não confundir com o Quiumba, né? Tem muitas pessoas que confundem dentro da Umbanda. O Quiumba seria o Exu, esse vagante, esse que o desencarnado, que não tem compromisso com nada, faz mal, faz bem, vamos levando, e é daqui para baixo, ele está aqui embaixo. Tá? Os Quiumbas, que são esses espíritos mundanos e tal. O Exu, se a gente pegar pela classificação da nomenclatura do Código da Umbanda, que a gente denomina de Exu Guardião, tudo, eles podem ser os seguidores da lei da Umbanda e tudo, mas eles que já muitos anos atrás se voltaram conhecem muita coisa do mal, eles participaram de trabalhos, participaram de coisas grosseiras e que em determinado momento eles começam a vibrar para a luz. E esse processo, às vezes, é longo, né? Um processo da reencarnação, eles têm que reencarnar, muitas vezes reencarnam em áreas espirituais circunvizinhas à Terra, essas dimensões da Terra a gente tem que ter também presente, porque existe o processo de, entre aspas, reencarnação nas dimensões espirituais. Podemos pegar outro exemplo. Alguém que reencarnou, morreu nas trevas, pega no mesmo livro Libertação, o Gregório. O Gregório, Gregório quem era? Gregório IX, Papa da época nossa medieval, que foi o que implantou, na realidade até o Gregório, naquela época, ele foi até amigo ele tinha uma admiração muito grande com o Francisco de Assis, né? E ele que estabeleceu as regras da Santa Inquisição. Então, foi o homem que estabeleceu o código de perseguição em nome de Jesus. Naquela época medieval, na época
das trevas da igreja, os papas andavam armados. Eles tinham espadas. Coisa bizarra, né? O papa com espada para fazer a defesa do Santo Sepulcro, a defesa dos defensores de Deus. Vê que coisa, com derramando sangue. E o Gregório, quando ele é resgatado lá embaixo, também está no livro de Libertação. A gente vai ver a participação quando se aproxima o Eloy, o Gúbio, o instrutor Gúbio e o André Luiz. A mãe dele tenta se comunicar. Primeiro, ela tenta fazer uma comunicação psicofônica, né? Tem um fenômeno de efeitos físicos que é a própria garganta do espírito, ela é materializada e passa vocalmente, né? A sua energia e a sua palavra. E ela fez isso, a Matilde fez isso lá na Cidade Estranha para o Gregório. Num primeiro momento, ele ficou meio assim, o que é isso e tal, e puxou a espada dele e tenta agredir o Gúbio. Lembra dessa passagem, né? Ele pega a espada, ou o Papa Gregório pega a espada e tenta agredir o Gúbio. E aí que a mãe dele não se utiliza mais da psicofonia por tipo um megafone, seria uma garganta, e ela se materializa por inteiro. E aí o ambiente fica impregnado com as energias do alto. Diz o Chico Xavier, quando ele falava sobre essa obra, diz assim, é o momento em que a luz vence as trevas na sua localidade. Quer dizer, se suplanta na sua localidade. Lá nas trevas, aquela luz na Matilde, que levou 600 anos, volta de 600 anos para se aproximar do Gregório, né? Diz alguns que 900 anos antes que ela teve aquela vivência com ele, fraterna, que ela invoca para ele e que ele se comove. Naquele momento, quando ela começa a falar e ele se enfraquece, ele, no segundo momento, quando ele tinha tentado colocar a espada no Gúbio, ele, então, depois recua e mais um pouquinho tem mais um ímpeto. Aí a treva impulsionando, dizendo o seguinte, tu vai deixar isso? E ele, o grande líder, imagina só. E aí ele joga um objeto no Gúbio. E aí a mãe dele vem com mais fraternidade, mais amor, e começa a falar todo aquele discurso maravilhoso que ela faz, está na obra lá, e ele começa a desfalecer, ele vai perdendo energias, aquele corpo espiritual, corpo físico dele trevoso, começa a perder energia, e ele cai. Na visão de quem está vendo, parece que desmaiou. Se sabe aí em estudos, aí o aprofundamento das obras do Chico Xavier, ele morreu naquele momento. Houve a morte do corpo trevoso dele e a Matilde pega no colo o seu espírito com um envoltório mais sutil do que aquele e o leva para uma área intermediária, um pronto-socorro, uma área de recuperação. Não foi no mundo da luz, ela não levou com ele lá para cima e tudo, porque não dá, porque o padrão vibratório tem que ser compatível. E ele passa a se recuperar numa área transitória abrigada por espíritos superiores. Os pronto-socorros, quando a gente fala ali, está lá na nossa corrente, encaminhando ao Hospital Amor e Caridade. Por que Amor e Caridade? Um dos hospitais, o Alvorada da Redenção, não importa muito o nome, né? Tem hospitais que atendem um grupo de centros espíritas. Existe isso, mas não existe o hospital por causa do centro espírita. É o centro espírita que tem um acesso a determinados locais, porque as equipes que trabalham conosco nessas correntes já têm suas ligações com esses hospitais, então é tipo um socorrista, é o SAMU, né? Foi buscar, é mais uma ambulância que saiu, algumas macas que levam o seu acesso até lá, e não pense não que vai lá flutuando e nem coisa, vai sendo transportado. É lógico que há casos em que os socorristas são investidos de determinado poder psíquico mental de ligação com o local de condução, que conseguem levar volitando, e aí é o passe quase caiceria, uma coisa quase que em poucos minutos, poucos segundos, né? Mas, em geral, são encaminhados
pelo meio de transporte compatível com aquela dimensão e aquela vibração. Bom, isso é só um parênteses para a gente dizer que o Gúbio morre naquele momento e vai renascer adiante num corpo físico, num processo de encarnação mais adiante na Terra. Isso é lá de baixo, indo para cima, numa zona umbralina como a nossa da Terra. Ele sai das trevas e vem para a umbral. Agora, nessas regiões, por exemplo, onde aí a nossa referência, vamos pegar essas obras aí, as modernas, do Inácio Ferreira, no Hospital dos Médios, lá. Não pode um espírito lá desencarnar? Pode. Pacientes graves, aconteceu alguma coisa, desencarna, morre. Vamos falar a palavra morreu no plano espiritual. Aquele corpo dele vai para onde? Aquele corpo vai para um cemitério ou vai ser cremado. Não tem outra saída. Não tem como desfazer isso para ninguém. E aquele espírito, onde é que vai? Se ele desencarnou lá por alguma razão, ele pode ascender, se for o caso, e renascer numa dimensão superior, ou renascer, ou vai passar pelo processo de miniaturização do seu próprio espírito e perispírito, corpo espiritual, para ser concebido numa gestante qualquer que vai ser fecundada e ele vai reencarnar. Depende se estava mais ou menos programado ou não, vai ser um pouco compulsório ou não. Aí depende de cada caso, aquilo que a gente sempre falou, que a questão de reencarnar e desencarnar não existe exatamente igual um caso com o outro, né? Aí tem uma série de componentes, mas em geral é assim. O que é importante aqui? A gente já compreender com todos esses estudos, que hoje eu estava pensando, a gente já estudou o nosso lar, já estudou na próxima dimensão, já estudamos, sei lá, livro dos espíritos, quando era presencial lá. Estudamos, demos uma estudada aí na época do Zé, o céu e o inferno. Boa Nova. Boa Nova. Paulo Estevam e tudo. Pô, a gente tem que começar a agregar esses nossos estudos e despertar, porque às vezes a gente não se dá conta, e não se dá conta mesmo. Eu até li muitas coisas, e eu acho a parte mais bonita é quando dá para concatenar uma coisa de uma obra com a outra. Quando uma cita uma situação que a gente já leu e se dá conta, essa mesmo do Gúbio, não tinha pensado assim, desencarnar no plano hospitalar, simples a segunda morte e tal. Eu fui ver naquele livro do Ranieri, do Chico, um livro pequenininho, do Chico Xavier, orientado pelo André Luiz, e o médium Ranieri, que era um delegado de polícia, um espírita e tal, e ele tinha a mediunidade aquela de desdobramento. Ele recebia, vivenciava a história e psicografava. Um livro pequeno, muito interessante, mas ele tem uma sintonia direta com coisas que estão no nosso lar, já estudamos, com libertação. E aí aquela tal da segunda morte positiva e a negativa, que alguns chamam assim, para cima e para baixo. E eu não entendi assim, mas para baixo, desencarnou para baixo. Sim, aí o exemplo está lá, o Gúbio. O Gúbio é um exemplo que a gente estudou, leu, aquelas coisas, e talvez não perceba essas coisas. E o bonito disso é a gente perceber e saber como que as coisas se dão e concatenar com outros estudos. Fala aqui. O Francisco, tu está falando do Gúbio. O desencarne é do Gregório, não do Gúbio. Sim. O desencarne é do Gregório. Do Gregório. Tu citou o Gúbio várias vezes, depois como fica gravado. Aí tu falou do Gúbio, é o Gregório. É o Gregório, reencarnação do Gregório, lógico. Até o Gúbio, diz que está encarnado também. Clarencio está encarnado. Tá? Todos aqueles, a grande parte daqueles orientadores do André Luiz, das 16 obras do André Luiz, da coleção André Luiz, boa parte daqueles orientadores, né, eles estão reencarnados, tá? Trazendo exatamente tudo aquilo que a gente até estudou, a Boa Nova, o Evangelho, sobre a ótica da espiritualidade, e não necessariamente estão no Brasil. Você sabe que parte deles está reencarnado em Portugal,
em regiões da Europa e na América do Norte. Tá? Então, não tem. A célula do cristianismo redivivo, ou seja, reviver o Evangelho, ele não deve ser uma prioridade da doutrina espírita. Nós, que estamos aqui hoje tentando aprender um pouquinho mais, refletir, estamos nos preparando para sermos aprendizes de médiuns. Quando a gente estiver já mais preparado para isso, quando a gente estiver assim bem com o Evangelho, revivendo dia e noite, encarnação a encarnação, aí nós seremos multiplicadores do Evangelho à luz da doutrina. E aí nós vamos levar chibatadas, nós vamos ter que reencarnar lá no Oriente, tá? na China, na Rússia e tal, e aí ser perseguido. E aí é o testemunho que nós vamos ter que dar, porque os outros é que tem que levar, e nós vamos ter que nascer filho do pai e da mãe espírita. É fácil, né? Nascer num lar espírita ou num lar neutro, como a grande maioria de nós aqui, nasceu, no mínimo, num lar neutro, que não colocou oposição. Eu nasci num lar católico, teve uma determinada oposição, mas nada frontal, não prejudicar, ao contrário. Eu que deveria ter crescido mais e aproveitado mais os ensinamentos cristãos na primeira idade, que eu não aprendi. Mas, já que a gente está falando de tribunalzinho da consciência, todos os espíritos vão passar por esse processo. Não tem como fugir disso. E se a gente quiser pegar exemplos, vai pegar várias obras, né, que se estudou, que sabe, mesmo as do André Luiz, mais de uma, tem a da Libertação, lá de baixo, mas tem as intermediárias, tem esse aqui, e tem outras obras que falam do encontro consigo mesmo perante a consciência, e muitos não dão os detalhes. Se sabe aqui pelo irmão Jacob que foi uma coisa tensa, não foi assim, isso aí que está colocado, então, diante daquele grupo de pessoas, de espíritos que estava ali, ele começou a externar pessoas que conheciam ele. Ele tinha sido encarnado, médium, os médiuns desencarnados estavam ali, os seus orientadores, as referências espirituais estavam ali, o maior deles, o Bittencourt Sampaio, e vários outros, até familiares dele, que não nominam ali, até porque não era, o objetivo não era, seria esse, até porque já chegam as situações que ele teve que colocou o irmão Jacob e tal, e alguns sentido figurado de vários personagens, aí, inclusive a filha era Raquel, e aí aparece como Marta, né? E assim sucessivamente, porque as filhas ainda estavam vivas. E ele começa a falar e começa a abrir uma memória dele, como se ele estivesse falando na frente do espelho. Isso mais de uma vez eu já vi livros dizendo que é como se tivesse o espírito na frente do espelho. E começa a externar todos os tormentos que ele carregava e começa a abre a memória, e espírito, mundo espiritual, o ambiente propício a isso. Ele começa a se lembrar que traiu determinado colega, que disse tal coisa, fez determinada intriga, alimentou determinada situação que prejudicou aquele, que ele deu detalhes que não aparecem na obra, se sabe, porque aí nas conversas do Chico Xavier com outros médios há muitos anos atrás, e é aquela coisa que eu sempre disse do fracionamento, e coisas que ele dizia assim, não comentem, mas vejam o quanto que é importante a pessoa entrar consigo mesmo. O drama do irmão Jacob de ter abriu o véu da sua vida e se sentiu, minutos depois, como se tivesse assim tirado um peso dele. E é ali que há a libertação do espírito. Ali que passa a não ter espaço mental o orgulho e o egoísmo. São as duas chagas do nosso espírito. Se a gente olhar e pensar hoje, o que nos atormenta é a origem no orgulho e no egoísmo. É isso. É isso que ainda nos aprisiona hoje e vai nos aprisionar ainda durante um bom tempo. Mas, trazendo para nós, por que eu tenho que esperar essa consciência, esse tribunalzinho da consciência lá do outro lado, pensar em todas essas coisas e, como a gente já falou semana passada, não se vai alguém anotar, se vai para frente do espelho, não é para dizer para ninguém
de começar a entabular essa coisa dos nossos equívocos cometidos. Eles estão guardados, e alguns a gente sabe que volta e meia vem a nossa consciência. Isso eu não quero nem pensar o dia do outro lado, vou ter que dizer para o cara, ou para essa, ou para aquele, que eu fiz isso, que eu pensei disso, do outro, e só de eu ter pensado nisso gerou uma outra contrariedade que eu prejudiquei esse ou aquele. Então, tem coisas que vêm à nossa mente que ela, em algum momento, ela vai ter que ser externada. Pode acontecer de a gente colocar um véu e usar uma máscara do orgulho, não querer pensar nisso, e com o egoísmo trazer para si aquele defeito e já querer comparar com os defeitos dos outros, e muitas vezes acontece com o espírito também nesses momentos, não pensa não que todos conseguem dizer tudo. Me lembrei de outra obra agora, Getúlio Vargas em Dois Mundos, aquela que ele começa, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, suicídio e tal, 1980 e poucos. Ele cometeu o suicídio em 1954, 25 de agosto de 54. E aí, lá em 1982, quem foi um dos orientadores dele foi o Eça de Queiroz, que casualmente desencarnou no mesmo ano do Bezerra de Menezes, 1900. Eça de Queiroz, escritor português. No plano espiritual, acompanhou o Getúlio, né? E o Getúlio não sabia que tinha cometido suicídio. Tinha se recuperado lá das áreas mais difíceis e tal. E ele vai ter, numa tal de uma biblioteca, o encontro consigo mesmo, de perceber as coisas que aconteceram na encarnação dele. E aí o Essa diz para ele: calma que tu não vai conseguir ficar muito tempo aqui. Então era numa biblioteca, exatamente assim, um computador. Ele aí cita ali que ele teria um determinado código, senha, e que ele teria acesso às situações da vida pregressa dele, a encarnação. Então começa da primeira infância, vai indo. Ele não consegue, nos primeiros dias, ele não consegue passar da adolescência, que tem ainda as impressões e não sabe que cometeu suicídio, e vai pensando nas relações que ele teve difíceis, que foi lá em São Borja, né, que foi um fazendeiro, e era quase um senhor do engenho, né, então tinha seus empregados. Tem dramas que ele conta, né, não em detalhes, mas os dramas que ele conta, e ele não consegue avançar. E ele passa um bom tempo, até que depois, aí você sabe, lá na obra, e aí que ele comete, ele se dá conta lá adiante, aí é tudo se dá conta, não é alguém que vem nos diz, é igual uma terapia. Não é o terapeuta que diz para a gente, faz isso, que faz uma terapia, seja com psicólogo, psiquiatra, seja o que for, com analista, e a gente vai externando e vai concatenando as coisas. Na verdade, é alguém que vai organizar esse espelho para nós. Né? Mas tudo bem, tem o seu valor. E a gente se dá conta dos erros cometidos. Problema da educação, problema disso, as minhas escolhas, e assim. E lá adiante ele se dá conta que o que estava programado para ele era uma encarnação para ser realmente o que ele foi, liderar um processo político, já com vinculações ao passado, com ligação de todas aquelas figuras políticas. Ele teve reencarnações anteriores com esses, e ele fracassou em determinadas situações. E havia um conflito de consciência dele durante a encarnação que ele deveria superar, enfrentando o orgulho, enfrentando o egoísmo com as suas derivações, a vaidade e outras coisas mais. E que no momento em que pudesse ter uma dificuldade tão grande, ele que tivesse a humildade da renúncia. E a renúncia não houve o tiro no coração. A carta que já estava elaborada, e aí tinha a participação espiritual também dos lá de baixo, quero que tu cometa, vai assim, vai por aí, a inspiração da carta testamento, que conhece, estuda lá, bem escrita e tudo mais, já estava escrita. Então, pôs o planejamento da autodestruição com a vaidade de ser homenageado pelo povo, aquele saio da vida para entrar na história, e pá. Né? E assim foi o que ocorreu. Naquela época, vejam assim, que a publicação dos suicídios, naquela época, o número de suicídios no Brasil
se multiplicou, e foi a partir daí que aí passou a ter quase que um código implícito de ética jornalístico e de coisa, de não publicar mais os suicídios, porque há um processo de irradiação, de encontrar a solução de um minuto para outro de todos os seus conflitos, de todas as situações embaraçosas da vida. Sabe de uma coisa, eu quero o sono eterno, pum, ou toma, esforca, faz o que quer. E naquela época houve vários suicídios no Brasil todo, principalmente os homens do campo e tal, e assim sucessivamente. Mas ali também passou o tribunalzinho, foi de uma forma um pouquinho diferente, foi um acompanhamento que ele teve doença de Queiroz, provavelmente mais alguns, e ele foi vendo no computador, foi dado para ele o cronograma todo, e ele vai despertando, e aí depois, eu até na época que eu li o livro, não estava percebendo isso, provavelmente o mundo espiritual irradiando naquele computador, as coisas na tela mental dele, então passava, não estava escrito, registrado, eram assim, coisas que iam passando o filmezinho. Muitos espíritos que passam pelo quase morte dizem que é impressionante aquela coisa da luz, do túnel, isso é porque eu vi gente que até partiu, e eu perguntei, mas o que está vendo? Estou vendo, parece que é um túnel, aí uma mistura, eu já vi uma me dizendo, eu estou sentindo uma coisa escura, mas não estou com medo. Eu estou neutra. Eu disse, mas vê se não acha aí, não tem alguém de branco, chama alguém de branco para te assistir e tal. Eu não sinto vontade de pedir. Mas por que não sinto pedir? Não, porque eu estou neutro, eu não é o nada. Mas como nada e tal? E aí um pouco de oração, tudo, aí passou. Aí, naquela noite ali, no outro dia, desencarnou, passou. Foi uma pessoa jovem que eu acompanhei, vi ela demonstrando e aí ia conversando. Aí aquela coisa de impressionante como atrai esse tipo de coisa para a gente. Aí uma outra, será que tu acha que eu estou partindo? Pô, coisa difícil, né? Não, que partindo, tá? Sendo assistida, pelo outro lado. Vai, aí quase as comparações. Tu vai começar a ter um sonho que vai te ajudar muito. Tu vai sonhar com um hospital, e esse hospital é um sonho, mas na realidade tu tem que transferir pelo lado de cá, e as pessoas de branco, se tu enxergares alguém que não te faça bem pela fisionomia, manda luz para essa pessoa. E pede alguém que tenha uma luz para estar presente ali para ti, naquele momento da assistência, vai indo. Sim, mas o que quer? Aí a pessoa está ali, mas o que tu quer dizer com isso? Não, está precisando ser tratada no plano espiritual, enquanto tu dorme. Te imagina dormindo e segue todas as recomendações que as pessoas que têm uma fisionomia que te pareça bem, que te faça bem, te dá uma sensação boa, segue o que elas dizem. Se por acaso aparecer alguém que te gere medo, ansiedade, manda luz para essa pessoa. Tem que ter a linguagem dessa de pessoa de transitório. Não se conversa com as pessoas que sejam todos espíritos, e mesmo os espíritas meio que se atormentam nesse momento. É difícil para cada um de nós. Por quê? Porque nós sabemos no nosso inconsciente que esse mundo que a gente vai desvendar lá do outro lado vai passar por esse drama de encontro consigo mesmo, em algum momento. O que atormenta o espírito do outro lado é que o inconsciente percebe que tem que se encontrar com as suas faltas. E que na simbologia do passado, lá na Divina Comédia, do Dante Alighieri, né, ele conta os 7 céus, os 7 infernos, aquela situação toda naquela maravilhosa obra Divina Comédia, ele vai falar lá da simbologia do inferno, que tem aí a igreja depois copiou, a partir dali, na época da Idade Média, né, medieval, copiou tudo isso para trazer para a pregação católica, de dizer que existe o céu e o inferno, e que há um grande livro que registra as nossas faltas, os nossos pecados. Implicitamente, é esse tribunal da consciência, que a simbologia, quando eu era criança, eu via. Então, Deus está anotando todos os teus pecados.
E depois Deus vai passar folha por folha e vai te cobrar. É isso aqui. Nós, espíritas, para encerrar, sabemos que não há a questão do livro, não há essa questão objetiva de um jeito ou de outro, mas a forma que nós vamos encontrar de libertar o nosso espírito é enfrentar as nossas faltas. As nossas faltas, nós não temos a obrigação de enfrentar perante os outros, e sim de trabalhar interiormente. Quando a gente tem consciência do erro, e quando a gente se atormentar com isso, mesmo do outro lado, é pedir ajuda para os nossos amigos espirituais. Todos nós temos um irmão Andrade, todos nós temos um familiar, como tem ali a Marta, que tem a boa vontade de nos auxiliar, e vamos auxiliar, principalmente quando nós demonstrarmos a vontade. E essa vontade do outro lado, ela se irradia. Pedir e obtereis, quando a gente pede com consciência, não com medo, não com culpa. Não estou conseguindo ter a consciência plena dos meus erros, não estou preparado, mas gostaria de aproveitar a oportunidade de me restabelecer. Não deixar passar, não fazer de conta, porque às vezes o espírito, quando passa, a parte de espíritos que desencarnam e passam por esse processo de saber que, o que eu fiz, o que eu fiz, inferno de consciência. E aí começa a se distrair. Ele é percebido no plano espiritual por outros comparsas que nos levam à distração. Para aí que eu vou te levar o lado bom aqui do outro lado. O lado bom aqui do outro lado é continuar fazendo as coisas suscetíveis da matéria que nós estamos fazendo aqui, usufruir dos poderes da matéria, dos prazeres, do fluido vital da matéria, e ele nos leva a outros hábitos e a gente deixa passar a oportunidade, ou depois entra num processo, quem sabe lá até de regeneração desse deslize, e ainda retoma e consegue mais adiante ficar melhor. Mas cabe a cada um de nós procurar trabalhar isso durante a encarnação, e durante a encarnação se preparar por um momento que não deve ser de encontro com a culpa e nem com medo, o temor, e sim com a consciência de procurar ser, né, ser acolhido do outro lado. É bom ser acolhido, dizer assim, eu sou fraco, estou precisando de ajuda, mas quero ajuda. Eu quero ajuda para me erguer, reerguer daquele mundo que recém eu venho de lá, eu sinto que desencarnei, sinto que estou aqui numa outra situação, pelos meus conhecimentos, acho que realmente desencarnei. Pede para ser restabelecido. Vai ter o sono reconfortante, acompanhado numa área de recuperação, vai ter provavelmente algum espírito querendo que a gente caia e sucumba para entrar nas garras deles. Isso pode acontecer até no momento já do desencarne, mas há uma necessidade nossa de querer. Quando a gente quer seguir um caminho, esse caminho é respeitado, porque a lei é respeitada em todas as vibrações. Pode ver que até lá embaixo a lei é respeitada. Eles apostam que as nossas escolhas serão equivocadas, serão em sintonia com o que eles querem. Por isso que eles apostam muitas vezes, a dizer assim, ele não vai sair daqui, não vai isso, mesmo ali num atendimento nosso mediúnico, numa corrente, e o espírito vai dizer, não, mas... E aí aparece o Vingador e diz assim, não, ele não vai sair, não, mas ele quer. Quando ele demonstra querer, como o Gregório quis, ele se liberta. Só que se liberta tão exausto que acaba deixando aquele corpo para trás, aquele envoltório fluídico para trás, e o espírito é acolhido e vai se restabelecer em alguma área. Acho que é isso, a gente passou um pouco tempo, eu queria pedir desculpas então pelo atraso. Tem alguém que quer dizer alguma coisa, mas a gente vai encerrar então. Levar agora ao nosso pensamento, é o nosso último encontro desse ano, de 2022, que foi um ano difícil para alguns, mas de desafios permanente, como sempre é a nossa trajetória. A gente nunca deve imaginar que o ano vai ser bom ou ruim. Nós temos um momento, é o hoje, né? Transitoriamente a gente passa por essa fase, né, que vai
mudar um ano para nós que seja motivo de renovação, de crescimento. Se a gente comparar, eu tenho certeza, todos aqueles que procuraram, né, um contato com a doutrina no campo teórico e um pouquinho do que a gente conseguiu captar do campo teórico, colocar na prática, a gente já deu um grande passo. E dá um grande passo na nossa encarnação de poder um dia, como um aprendiz do Espiritismo, de procurar estudar essa doutrina maravilhosa que é o Evangelho de Jesus redivivo, e chegar, como é inexorável a cada um de nós, chegar novamente lá do outro lado, com um pouquinho mais de conhecimento que possa facilitar que o nosso espírito possa se reerguer no menor tempo possível. E ainda aproveitando esse momento natalino, né, de festas, quem sabe que cada um possa, quem sabe uma, duas, três pessoas fazer alguém feliz, mesmo no seu gesto, num presente material, um olhar, um aperto de mão, de fazer com que alguém que esteja ao nosso lado, próximo da gente, feliz durante alguns minutos, algumas horas, ou até alguns dias, esse período de renovação, de paz, de esperança e de agradecimento. De agradecimento ao alto, aos bons espíritos que sempre nos acolhem, a todos aqueles que sempre estão nos inspirando, nos incentivando a seguir o caminho do bem. E que, porventura, onde a gente possa cair, que eles também possam multiplicar a sua ajuda a fazer com que a gente siga no caminho do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Pessoal, então é isso aí.